Salmo 119, versículo 11. Salmo bem conhecido. Apenas um versículo. Antes de ler, não costumo fazer isso não, mas fala para o teu irmão. Guarde o melhor no melhor lugar. O melhor no melhor lugar. E nós vamos falar sobre isso essa noite. 119, 11 diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém, queridos? Podem sentar-se, fiquem à vontade. Queridos, João Wanamaker foi um grande empresário americano e ex-diretor-geral dos Correios dos Estados Unidos. Quando ele tinha 11 anos, história verídica, ele comprou uma Bíblia e passou a ler, meditar e aplicar aquilo que ele conhecia e aprendia na sua própria vida pessoal. Muitos anos depois, referindo-se àquela compra, ele disse o seguinte: é claro que ao longo da minha vida fiz compras que envolveram milhões de dólares, muito dinheiro, mas eu, sendo apenas um menino de 11 anos, fiz a compra mais importante da minha vida ao adquirir um exemplar da Bíblia por $3, pagando parcelado, pouquinho por mês. Quando olho para trás, disse ele, vejo que minha vida foi moldada e transformada por aquela pequena Bíblia. A palavra de Deus tornou-me um homem correto, honesto e íntegro no mundo dos negócios. Agora entendo que a Bíblia foi a maior e melhor compra que fiz na vida. A Bíblia é o bem mais valioso que pude adquirir. Muito mais do que carros, muito mais do que casas, muito mais do que qualquer outra coisa que o dinheiro possa comprar. E diz mais, foi a Bíblia que formou meu caráter. Foi a Bíblia que moldou a minha personalidade, tanto na esfera privada, como também na profissional. Sem dúvida, querido, João Wanamaker estava certo, porque a Bíblia é o bem mais valioso que qualquer um pode adquirir, ter, ler, meditar e praticar. Irmãos, a palavra de Deus é o nosso tesouro mais precioso. Ela é melhor do que muito ouro depurado. Portanto, guarde isso, não podemos tratá-la com descaso, nem trocá-la por outros valores, por mais excelentes que esses valores sejam. O rei Davi tinha um alto conceito das Escrituras. Isso nós vemos nos Salmos. Um alto conceito. Ele colocava a Bíblia acima de tudo e de todos. E no Salmo 119, 11, ele nos ensina 3 verdades preciosas que precisamos guardar. 3 verdades preciosas que precisamos guardar. E essas 3 verdades, ele aprendeu com o Espírito Santo e deixou registrada para nós. E a primeira verdade é que devemos guardar a palavra de Deus, é óbvio. Parte A aí, guardei a tua palavra. Outra versão diz, escondi a tua palavra. Tem outra ainda que diz, conservei a tua palavra. Enquanto muitos se preocupam, de maneira doentia em guardar dinheiro, a juntar fortunas e em angariar bens terrenos, o rei Davi tinha como meta principal da sua vida guardar a palavra de Deus em seu coração. Queridos, Davi foi rei em Israel, um homem muito famoso, ele era muito rico, pedras preciosas chegavam para ele de presente, vindas de todas as partes do mundo. Ele vivia cercado de ouro, prata, pompa, luxo, tinha tudo do bom e do melhor. No entanto, nenhum tesouro ocupou um lugar tão importante em sua vida do que a palavra de Deus. Não foram as riquezas dos homens que conquistaram seu coração,
Não foi prata, não foi ouro que ele prezava como seu bem ou seu valor mais precioso. Davi guardou a melhor coisa que o ser humano deve guardar. Guardou o melhor, no melhor lugar, que é o coração. Ele guardou a santa e poderosa palavra de Deus. Essa palavra foi seu verdadeiro tesouro, sua grande poupança, por assim dizer, e seu maior investimento. No Salmo 119, 27, ele declarou o seguinte, veja comigo: eu amo os teus mandamentos mais do que o ouro. Olha que declaração. Sim, mais do que o ouro puro. Mais do que riquezas. Mais do que bens materiais. Eu amo o seu mandamento. Eu amo as suas palavras. Queridos, a Bíblia é como uma mina profunda repleta de ouro, prata e pedras preciosas. E devemos gastar tempo em busca desses tesouros, cavando, cavucando, pesquisando, meditando, lendo, colocando como prioridade na nossa vida, no nosso amanhecer. Temos um plano de leitura, procura seguir, conhecer a Bíblia num todo, isso é fundamental. Salmo 119, 14, Davi também disse: alegro-me tanto no caminho dos teus testemunhos, quanto em todas as riquezas. Olha que declaração. E o que falar do Salmo 119, 72? Para mim, a lei da tua boca vale mais do que milhares de peças de ouro e prata. A lei da tua boca, a palavra escrita, vale mais do que muito ouro e prata. Qual o valor da Bíblia na tua vida? Eis a pergunta. Um jovem estava se preparando para viajar, estava arrumando a mala e ia para uma universidade americana e ficaria ali 4 anos, aquele antro de pecado. 4 anos. E ao arrumar seus pertences, ele deixou um espaço vazio no cantinho da mala. Deixou ali guardado um espacinho. Um amigo que estava perto perguntou o que ele colocaria naquele espaço vazio. E o jovem respondeu rapidamente: eu vou colocar aqui, nesse cantinho, uma lanterna. Vou colocar um martelo, uma espada, um mapa e um espelho. Tudo isso nesse cantinho. O amigo disse que isso seria impossível, pois o espaço era pequeno. Como que ele ia guardar tudo isso ali? O jovem respondeu que naquele cantinho ele iria colocar a sua Bíblia, pois para ele a palavra de Deus era como uma lanterna para iluminar seus pés, para que ele não errasse o caminho e não pecasse contra o seu Deus. Disse ainda que a Bíblia para ele era como um martelo para despedaçar corações duros, petrificados, e isso é o que mais ele encontraria no campo universitário. E disse mais ainda ao amigo: para mim, a Bíblia é como uma espada para me defender dos ataques e das mentiras de Satanás. Isso é o que eu mais vou encontrar naquele local. Ela também é como um mapa para me mostrar o caminho para o céu. E o caminho para o céu é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por fim, queridos, ele disse: a Bíblia para mim é como um espelho que vai me revelar meus pecados e me levar ao arrependimento. Irmãos, aquele jovem estava indo para uma faculdade, um campo minado com tanta ideologia doida, maluca, mas estava equipado com a poderosa palavra de Deus. Como precisamos redescobrir o valor da palavra de Deus? Como precisamos amá-la, lê-la e tê-la em autoestima? A Bíblia deve ser lâmpada para nossos pés e um mapa para a nossa jornada. Deve ser mel em nossa boca e alimento sólido para nos sustentar. Em vez de guardar os tesouros perecíveis desse mundo, devemos guardar, queridos, essa riqueza incomparável que você tem em mãos. Valorizar, meditar, ler, vasculhar, bisbilhotar a Bíblia. Isso porque a Bíblia restaura a alma, ilumina os olhos e alegra o nosso coração. A segunda verdade, queridos, é que devemos guardar a palavra de Deus no melhor lugar. Primeiro, devemos guardar. Segundo, devemos guardar no melhor lugar. E o melhor lugar é onde?
Não é isso? Salmo 119, 11. Guardei a tua palavra no meu coração. Queridos, o melhor lugar para guardar a palavra de Deus é no coração e não na estante. Não temos que guardar a Bíblia lá no cantinho da sala, aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23, mas no coração, aqui dentro. Uma menina, certa ocasião, perguntou à mãe enquanto estavam ali. Menina jovenzinha, né? Sempre tem uns pensamentos férteis. Estava jantando com a mãe e perguntou para a mãe, gentilmente: mãe, de quem é a Bíblia? Mãe, de quem é a Bíblia? Aí a mãe respondeu educadamente: minha filha, a Bíblia é de Deus. É de Deus a Bíblia. E a menina disse novamente: então é melhor devolver a ele, porque ninguém aqui em casa usa. Coisa de criança, né, queridos? Devolve para ele, já que é dele. Irmão, sabe qual é a grande verdade? Para muitas pessoas, a Bíblia é uma carta de Deus, mas fechada. Uma carta de amor, fechada, não lida. Sendo assim, Davi resolveu guardar a palavra de Deus não numa prateleira de cedro ou num móvel importado. Ele não escondeu a Bíblia num cofre fechado a 7 chaves. Não, queridos. Ele guardou a palavra no coração. Até porque, como já dizia Spurgeon, mais vale a Bíblia guardada no coração do que na estante. Davi tinha prazer na lei do Senhor e meditava nela dia e noite. Olha que coisa, Salmo 1. Leia. Por causa dessa palavra, dele meditar, ele afastou seus pés do conselho dos ímpios, do caminho dos pecadores e da roda dos escarnecedores. Irmãos, ele amava muito a Bíblia. E quando lemos a história bíblica e a vida de Davi, vemos que ele pecou. Aí a pessoa fala: poxa, e ele lia tanto. Irmãos, se ele não lesse tanto, ele pecaria mais. Ele meditava, guardava. Mas um descuido que ele deu, ele caiu. Mas ele se consertou, por quê? Porque ele conhecia a palavra. Ele sabia que se voltasse, se arrependesse, Deus ia perdoar. E não vemos mais relato algum de Davi cometendo outro adultério e outro assassinato, como ele cometeu na história bíblica. Por causa dessa palavra, Davi afastou seus pés do conselho dos ímpios, afastou a sua vida do caminho dos pecadores e também da roda dos escarnecedores. Essa palavra trouxe consolo e segurança quando ele cruzou os vales profundos da sombra da morte. Quando escreve lá o Salmo 23, por causa dela, ele alimentou sua alma com provisões ricas, pois a palavra de Deus é um alimento rico em proteínas para a nossa alma. Queridos, que o nosso coração seja um depósito para esse mais valioso tesouro. Em vez de esquecê-la, devemos tê-la bem perto das mãos, junto aos nossos olhos, escondida no nosso coração. Amém? Em vez de substituí-la pelos farelos dos prazeres mundanos, pecaminosos, devemos encontrar nela, na Bíblia, o real prazer. Em vez de guardar riquezas, não que não tenhamos o direito de ter uma poupança, ter um dinheirinho guardado, mas em vez de se preocupar excessivamente em acumular tesouros aqui na terra, bens que serão consumidos pelo fogo, e não vamos levar nada dessa vida, devemos guardar a palavra de Deus de maneira essencial num coração, num lugar seguro, que o diabo não pode roubar no nosso coração. Jesus disse que onde estivesse o nosso coração, ali estaria também o quê? O nosso tesouro. Se tivermos a palavra de Deus guardada em nosso coração, teremos o verdadeiro tesouro. A Bíblia é o verdadeiro tesouro. Podemos até ter dificuldades, de memorizar as escrituras, como muitos têm, e eu também tenho dificuldade de memorizar, mas se ela estiver em nosso coração, ela estará bem guardada. Quem tem dificuldade de memorizar aqui? Eu não estou sozinho não, né? A gente fala assim: mas você cita tantos versículos, mas são mais de 30 anos lendo e insistindo. Isso me faz lembrar da história de um jovem. Ele não conseguia memorizar a Bíblia, tinha uma dificuldade fora do comum. Isso deixava ele muito triste.
E ele sentia até vergonha de carregar a Bíblia e não poder citá-la de cor. Ele ficava constrangido de alguém o parar, o abordar e perguntar algo da Bíblia e não saber onde estava e não saber responder coisa alguma. E ele foi ao seu pastor, e o pastor foi resolver o problema dele. E ele disse para o pastor: pastor, me ajuda, eu tenho vergonha de dizer que sou cristão, eu tenho vergonha de carregar a Bíblia, né? Quando alguém me pergunta algo da Bíblia, eu não sei o que responder, porque não tenho capacidade intelectual de memorizar os versículos, e nada sai na hora, dá um branco. Seu pastor, um homem muito sábio, vendo a sinceridade daquele jovem, respondeu o seguinte: primeiro, você nunca deve se envergonhar da palavra de Deus. Segundo, você nunca deve se envergonhar de ser um crente em Jesus Cristo. E terceiro, tenha coragem, não desista. Por mais que você não consiga memorizar a Bíblia, ela está lavando o seu coração sem que você perceba. Ela está alimentando sua alma sem que você note. E foi mais fundo ainda. Perguntou para ele: você se lembra qual foi a refeição que você fez há 2 semanas atrás? E o jovem disse: não tenho nem ideia do que eu comi há 2 semanas atrás. Pois bem, disse o pastor, você não se lembra, mas o que você comeu está te mantendo de pé agora. Serviu de nutriente para a tua vida. Portanto, não tenha vergonha da palavra. Ela tornará sua consciência e seus pensamentos mais limpos a cada dia. Não se envergonhe de Cristo, e Ele tornará você a cada dia mais santo e mais sábio. Não se envergonhe por não memorizar a Bíblia, pois o mais importante é guardá-la no coração e não na cabeça. A terceira verdade, queridos, é que devemos guardar a palavra de Deus no coração com o melhor dos propósitos. Qual é o melhor do propósito? Não pecar contra Deus. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Queridos, a palavra de Deus serve como um freio moral para nos livrar os pés da queda. Freio moral. Quando você está próximo da Bíblia, você enxerga as coisas longe. Eu nem pensei em falar nisso, mas vou falar porque está tudo a ver. Essa semana mesmo, eu recebi uma mensagem no Telegram. Uma mulher mandou uma mensagem: olá, Sandro, tudo bem? Aí eu falei: não conheço essa mulher. Aí botei para a Biana ver a foto. Você conhece, Biana? Não. Vou desenvolver um pouquinho só. Tudo bem, e você, tá bem? Aí ela: tô bem, botou um texto. Não, que eu morava no Brasil, agora estou morando nos Estados Unidos. Eu falei: não conheço. Eu pensei que conhecia a pessoa, né? Eu desenvolvi. Aí eu vi que era laço e bloqueei na hora. Sou melhor do que os outros? Eu sou mais forte? Não, eu sou fraco, por isso que eu bloqueei. Eu não vou alimentar isso, porque isso vai me levar ao caos. Foge que é laço. Não tem um louvor antigo, né, Diguinho? Foge que é laço. Isso aí não, laço sou eu. Hã? Laço vai ficar bonito no presente. É verdade. Então, queridos, temos que guardar o coração, a palavra no coração, para não pecar contra Deus. Porque o diabo, né, ele vai armar as suas ciladas. Então, quando você vê que um papo está saindo do controle, seja nas redes sociais ou até pessoal, corta antes que vire uma bola de neve. Dwight Lima Moody, evangelista do século XIX, escreveu na capa da sua Bíblia a seguinte frase: este livro, a Bíblia, afastará você do pecado, ou o pecado afastará você desse livro. Duas verdades. O pecado afasta você da Bíblia, ou a Bíblia afasta você do pecado. A maneira de um jovem guardar puro o coração é observando tudo conforme a palavra de Deus. A maneira de um crente ser santo é ser santificado pela palavra de Deus. A palavra de Deus é como uma água que nos limpa e como fogo que queima as escórias do pecado do nosso coração. E mais, queridos, a Bíblia é como um martelo que esmiuça as resistências do nosso coração. Vai quebrando, vai esmiuçando. Isso porque quanto mais cheios da palavra, mais vazios estaremos da vaidade, do orgulho, da soberba.
Quanto mais plenos das verdades eternas, mais desapegados seremos das coisas desse mundo, das coisas terrenas, vãs e passageiras. Quanto mais espaço tiver a palavra de Deus em nosso coração, menos o pecado terá domínio em nossa vida. Guarde isso, querido. Quanto mais próximos estivermos desse livro santo, mais distantes estaremos da mentira, da soberba, da ganância, da inveja, da pornografia, do rancor, da idolatria e de outro pecado qualquer. Isso porque a palavra de Deus é uma ferramenta poderosa para nos santificar. Amém. Quanto mais a lemos, mais ela nos examina. Quanto mais mergulhamos nela, mais ela sonda a nossa alma. Quanto mais guardamos a palavra, mais guardados somos do mal, do maligno, do diabo. Quanto mais próximos estamos do livro santo, mais pecados enxergamos em nossa vida. Sabia disso? Quanto mais estamos próximos desse livro santo, mais pecados enxergamos em nossa vida, pois é na luz de Deus que vemos a luz. É quando estamos bem próximos à palavra de Deus que enxergamos nossos pecados. Quando o Espírito Santo lança a sua poderosa luz em nosso coração, as teias de aranha são expostas. Faz lembrar de Billy Graham. Ele conta que certa feita estava para ser entrevistado em sua casa, né? Por um afamado programa de televisão. Sabendo que a entrevista seria transmitida em cadeia nacional, ele tomou todo o cuidado dentro da sua casa de limpar tudo. Passar aspirador de pó, espanador, limpou tudo. A esposa dele, a Ruth Graham, deu aquela geral na sala para ter a entrevista. Tudo pronto. Chegaram o pessoal, né, da filmagem, e todas as câmeras e luzes foram acesas. E quando acendeu, apareceram as teias de aranha e poeira onde eles nunca imaginaram. De acordo com as palavras de Ruth Graham, esposa de Billy Graham, ela disse: aquela sala estava coberta de teias de aranha e poeira, algo que simplesmente não apareceu na iluminação comum. A olho nu, não víamos nada. O ponto, obviamente, queridos, é que não importa quão bem limpemos nossa vida e pensemos que a temos toda em ordem, quando nos vemos à luz da palavra de Deus, à luz da santidade de Deus, todas as teias de aranha e todas as poeiras de nossa alma aparecem, são reveladas. E o que nos resta a fazer é colocar a boca no pó, chorar por nossos pecados, se arrepender dos nossos pecados e correr para Jesus, para que Ele possa nos lavar e nos perdoar dos nossos pecados. Portanto, vou repetir mais uma vez esse lindo versículo que estamos meditando. Salmo 119:11. Nunca esqueçam: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Certo escritor fez algumas afirmações interessantíssimas sobre a Bíblia, que vale a pena meditarmos. Ele disse: a Bíblia contém o pensamento de Deus, o estado do homem, o caminho da salvação, a condenação dos pecadores e a felicidade dos cristãos. Suas doutrinas são sagradas, seus preceitos são justos, suas histórias são verdadeiras e suas decisões são inalteráveis. Leia a Bíblia para ser sábio, acredite na Bíblia para ser salvo e pratique a Bíblia para ser santo, pois ela contém luz para te guiar, alimento para te sustentar e conforto para te animar. Amém. A Bíblia é o mapa do viajante, o cajado do peregrino, o GPS do piloto, a espada do soldado. Aleluia. E o manual do cristão. Nela, o paraíso é restaurado, o céu é aberto e os portões do inferno são trancados. Jesus é o grande tema da Bíblia. O propósito da Bíblia é o nosso bem. O objetivo da Bíblia é a glória de Deus. Leia lentamente suas páginas em oração, pois ela é uma mina de riquezas, um paraíso de glória e um rio de prazer. Ela recompensa quem lê, condena quem não dá crédito às suas palavras e derrota
todos os seus inimigos. Você está encurralado essa noite. Falei da Bíblia, da importância de você não desprezar esse livro. Põe em prática. Não tem Bíblia? Venda o sapato, venda a sandália, venda o fogão, compre a Bíblia. Leia a Bíblia. Vou ler mais uma vez. Salmo 119:11, que diz: guardei a tua palavra no meu coração, vai Bia, para eu não pecar contra ti. Irmãos, mais do que guardar a palavra de Deus no coração, devemos também divulgá-la. Tem gente que guarda tão bem, mas tão bem, que não põe para fora. É um tesouro, tá? O pastor está guardado, escondido, tão escondido. Mais do que guardar, queridos, precisamos divulgá-la, espalhá-la, pregá-la. Muitos irmãos do passado foram mortos para que a Bíblia estivesse hoje em nossas mãos. Podemos dizer, sem medo de errar, que as páginas da Bíblia, elas são manchadas de sangue, espiritualmente falando. Sabe por quê? Porque muitos deram a vida para que você hoje tivesse a Bíblia nas mãos. Concluindo, um missionário, um grande homem de Deus, que contrabandeava Bíblias para países comunistas da Europa e Ásia. Interessante, certo dia ele disse à sua esposa, que estava grávida do seu primeiro filho, o seguinte: meu amor, eu vou fazer uma viagem e volto logo, se Deus quiser, tá? E ela perguntou: para onde você vai dessa vez, marido? E ele respondeu: vou para a China, depois eu vou para a Coreia do Norte, e depois eu vou para a Birmânia, atual Mianmar. Não se preocupe, eu voltarei em breve, se Deus quiser eu voltarei. Então ele deu um beijo na esposa, acariciou sua barriga e disse o seguinte: fique bem, meu filho, já volto já, se Deus quiser. Porém, ele nunca mais voltou para sua casa nos Estados Unidos. Ele foi para a China, distribuiu muitas Bíblias, ganhou muitas almas para Jesus. Depois foi para a Coreia do Norte e ali, de maneira clandestina, pregou a palavra, distribuiu muitas Bíblias. Mas quando ele chegou na Birmânia, teve muitos problemas. Ele foi interceptado pela polícia comunista na fronteira com um carregamento gigante de Bíblias, o que era proibido. E eles levaram esse missionário para um celeiro no meio de um campo. Ele foi amarrado e colocaram ganchos em sua boca, que rasgando a pele saiu pelo nariz. Caso verídico. Os policiais colocaram ele de cabeça para baixo, com a boca rasgada e o sangue pingando. Colocaram um balde embaixo para escorrer o sangue. E mais, quebraram 3 varas de bambu em suas costas. Com os golpes, o osso da coluna quebrou, ficou exposto. Eles arrancaram seus olhos, quebraram seus dentes, furaram suas orelhas. Sabe por quê? Esses policiais queriam os nomes e os endereços dos pastores que receberiam esse carregamento de Bíblia. Mas ele se recusou a dar nome e endereço, e por conta disso, ele foi torturado até a morte, por amor a Jesus e por contrabandear Bíblias. Ele morreu, queridos, como um verdadeiro homem de Deus. Seu crime foi levar a palavra de Deus àqueles que não a tinham. Aquele homem, bravamente, morreu nas trincheiras, como homem que era, como homem de Deus. Ele morreu pela palavra de Deus, para que ela fosse pregada e distribuída em lugares em que ninguém tinha um só exemplar da Bíblia. E, por fim, quando sua esposa recebeu a notícia do falecimento do seu esposo, ela ficou muito chocada. Com o impacto da notícia, foi tão grande aquele impacto, que a criança se revirou no ventre da mãe e se enforcou com o cordão umbilical. Moral da história, queridos: enquanto muitos dão a vida para divulgar a palavra de Deus, milhares e milhares têm a Bíblia em casa, mas não lê. Então nem aí. Nem aí. Embora tenhamos o privilégio de possuir milhares de exemplares da Bíblia, Bíblia do pastor, da criança, do adulto, do adolescente, milhões de pessoas anseiam e oram para obter apenas uma cópia da palavra de Deus. Querem ler, querem conhecer, querem saber o que está escrito, mas não podem,
Não pode. Contrabandista de Bíblias, birmanês, foi torturado e morreu por amor à palavra de Deus. Portanto, queridos, que assim como Davi, possamos guardar a Bíblia em nosso coração para não pecar contra Deus. E que sejamos como aquele birmanês em divulgar essa palavra para que outros também a conheçam e não pequem contra o Senhor. Mais do que guardar, divulgue a palavra, pregue, a tempo e fora de tempo. Amém?